Então, senhor Newton César, Agora sim, iniciando a gravação. Vamos lá! Vamos nessa! tudo bem? Tudo bem você? Bem também. Então vamos lá, né? Iniciando mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse é de número 87. Já? E o título, o tema, 87. Estamos chegando ao episódio 100. A gente precisa bolar algum tema, assim, cara, bombástico para festejar essa marca, né, cara, de 100 episódios, cara. Vamos pensando em alguma coisa, não sei, cara, vou pensar em alguma coisa. Você já tinha dado umas dicas aí, tem uma lista de temas, eu vou ver, talvez... Bom, vamos ver, vamos aguardar. Vai pipocar, alguma coisa vai aparecer. Vamos lá, então esse episódio aqui é o de número 87 e o título, ou o tema é A Continuidade de Nossa Espécie. Então, vou te explicar de onde veio essa ideia, mais uma vez, mirabolante, né? Ela surgiu, na verdade, da finalização do livro Por que o Materialismo é uma Bobagem, do Bernardo Kastrup, né? Ele finaliza o livro com alguns parágrafos falando a respeito dessa nossa noção de finitude, né? E o quanto que isso é prejudicial, né? Quanto que o paradigma materialista acaba sendo prejudicial nessa ideia de a finitude em relação à vida nos meio que legitimar a nossa relação predatória com o planeta, enfim, e essa nossa ideia de que se tudo vai acabar mesmo, então não importa, vamos aproveitar a vida do máximo que der, vamos extrair da vida ou extrair do meio ambiente tudo aquilo que for possível, porque tudo vai acabar, né? Então não importa. Então acho que acabou me inspirando a falar um pouco a respeito disso, né? E então eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho a respeito do conceito de reencarnação, né? Porque ele fazia parte do cânone cristão até então. Em um determinado momento, em algum dos concílios lá atrás, resolveram tirar, né? E uma das alegações, eu não sei se essa era a única alegação, mas talvez seja a mais forte, é de que essa ideia da reencarnação, ela tirava todo o aspecto imediatista, né, de chegar para os seguidores, né, para os cristãos em geral, e dizer assim, olha, não tem outras vidas para você se redimir dos seus pecados. É aqui e o agora. Então, assim, doe tudo que você tem que doar, frequente a igreja o máximo que você conseguir, seja um bom cristão, porque isso iria ao encontro daquele imediatismo da igreja por enriquecimento e por poder. Então, essa ideia, pelo menos, já li a respeito disso, me parece fazer sentido dentro desse contexto especificamente, e de que na cabeça, por interesse ou por crença mesmo, né, os dirigentes da igreja achavam que, né, a ideia de reencarnação tirava esse imediatismo de circulação, né, e as pessoas iam empurrando com a barriga nesse aspecto. Ah, né, não vou, então, me preocupar com isso, porque eu vou deixar para a próxima encarnação para me responsabilizar, né, em relação ao que é essa religião, ao que a instituição estava dizendo que era preciso ser feito, né, porque eu vou fazer isso em outro momento, não precisa ser agora, né. Bom, se por um lado, olhando simplesmente por esse ponto de vista em particular, isso tem algum sentido, pelo menos para a cabeça e para os interesses da época. Por outro, a gente vê que hoje em dia, né, nós abraçamos essa ideia completamente, né, o paradigma materialista, pelo menos, legitima essa ideia de que não há nada além da matéria, ou seja, morreu, acabou, é a aniquilação de simplesmente tudo, inclusive do nosso senso de existência, de experiência, de individualidade, vai embora, não existe mais, né? Então, isso, teoricamente, deveria dar mais responsabilidade para nós, do ponto de vista da igreja. E vemos que, na prática, não, né? Ou seja, muito pelo contrário, não, eu não tenho essa oportunidade, então, de ter uma outra vida, então eu vou extrair dela tudo que for possível. E vou ser irresponsável mesmo. Não vem falar para mim de responsabilidade, porque eu vou morrer mesmo. Não importa, eu vou morrer agora, não importa se vai ser agora. Eu, indivíduo, vou morrer na semana que vem, ou se acontece alguma coisa no planeta e a espécie vai para o saco daqui 30, 40 anos, tudo vai para o saco, não importa, vai tudo acabar mesmo de qualquer jeito, então para que se responsabilizar, né? Então, parece que há aí implicações mais amplas e mais profundas com as quais a gente não tem o costume de lidar direito em relação ao impacto que esse tipo de pensamento tem na nossa letargia em lidar com problemas globais, como, por exemplo, o aquecimento global, né? E outros aspectos que fazem a gente não assumir essa responsabilidade justamente por não ter uma ideia de todo em que
De repente, o abraçar dessa ideia de que a consciência continua, ela continua a sua jornada além da morte do corpo físico, vai nos colocando numa perspectiva tão ampla, onde que há ciclos de indas e vindas, e onde essas indas e vindas e essa finitude, do ponto de vista mais focal e mais pontual, ela não faz sentido num aspecto mais amplo, onde é necessária ou onde seriam, por exemplo, necessárias essas indas e vindas, para que a gente desse continuidade a um plano muito maior, que extrapola a vida, em média, aí, de 80 anos de um ser humano, mais ou menos, hoje em dia, né? Então, o quanto que essas coisas podem estar relacionadas e quanto que a gente pode se aproveitar desse paradigma, invertendo a matéria como sendo a fonte de tudo, pela consciência sendo a fonte de tudo, fazendo jus a essa nossa praticidade em lidar com as coisas que precisam da nossa iniciativa imediata, como, por exemplo, esse exemplo em particular, mas acho que se encaixa em outros exemplos também, do aquecimento global, né? Dessa ideia de essa nossa relação com a finitude e ela ser profundamente egoísta em primeiro ponto, né, para a nossa próprio medo em lidar com esse assunto em relação à nossa própria finitude individual, mas se esquecendo de que talvez essas finitudes individuais, elas façam parte de um contexto muito maior, onde a finitude é necessária para que a continuidade desse contexto planetário como um todo permaneça, né? Então, é mais ou menos por aí, eu não sei se eu fui claro, já passo a bola para você fazer as suas primeiras considerações. Acho que é por aí mesmo. A gente vai perpassando um monte de temas, né, que a gente já viu, então a gente vai revisitando, né? Eu agora estou usando a crise climática como a mãe das grandes crises, de todas as crises, é a principal, né? E ela traz as duas perspectivas em relevo. O pensamento de curto prazo, imediatista, empurrando a barriga para quem vier depois, eles que se virem, as futuras gerações que encontrem uma solução para esse assunto. Agora a gente precisa se virar. Agora a gente precisa viver, comer e fazer. E segundo, essa ideia de a finitude tem todo esse sentido que você colocou num universo e numa vida em que não tenha nem sentido nem propósito. Então, para que eu estou aqui? Né? E é bem característica do que a gente tinha falado das outras vezes, uma das características principais do materialismo, né? Do materialismo científico que veio logo depois. Você colocou bem a ideia da religião, não deve ter só essa causa, eu aprendi com o pessoal da filosofia integral, que são várias, mas uma delas é essa. Uma coisa foi o que Jesus disse, outra coisa foi o que colocaram na Bíblia, outra coisa foi o que remanejaram depois, outra coisa é o que se interpreta dela, né? Mas uma coisa é certa, em algum dos concílios de Nicéia, foi tirado reencarnação e foi colocado céu, inferno, purgatório também, para dar ideia de culpa, para a ideia de apressar, viva aqui, doe aqui, viva aqui, porque depois ou é o céu ou é o inferno. E nada melhor do que coagir a pessoa e colocar mais medo para que ela tome determinado direcionamento do que a morte, a finitude, o inferno ardendo, etc. Mas para mim tá muito vinculado ao que a gente conversou da outra vez. No mundo, no universo, sem sentido e sem propósito, que se dane o futuro, se dane o resto. O máximo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui agora. E daí vem tudo derivando, né? A igreja também, vamos lembrar um momento histórico, ela estava querendo centralizar e trazer para ela a participação e a experiência direta com a espiritualidade que antes era feita por cada um individualmente. Antes, segundo Max Weber, quando o universo era encantado, cada um tinha suas experiências e estava valendo. Ela quis centralizar aquilo, tanto é que supostamente nenhuma palavra de Jesus disse que quando ele supostamente está escrito venha a mim, através de mim você chegará ao Pai, mas não ele pessoa, algo que ele estava passando. Vós sois deuses, cada um era Deus, né? A ideia era transferir a responsabilidade. E os donos da igreja, os donos do poder, foram manipulando de tal maneira que através de nós é que você chega lá. Através das nossas coisas, dos nossos preceitos, você vai lá. Tem todo sentido isso, né? Dando, inclusive, sentido e propósito, que é o que faltava antes, né? O propósito é esse, não escapar do inferno e viver eternamente com os anjinhos no céu e etc. Continuidade depois da consciência? Não.
talvez do lado do trono de Deus, ali com os anjinhos, tal, nada além disso. Os segredos serão descobertos além. Né? E é claro que um universo desse, uma vida dessa, não teria nenhum sentido. Não teria espaço para reencarnação e outras coisas, e um pensamento pós-vida. Mas aí existe um aspecto muito legal que é essa contraposição, né, entre os dois momentos históricos, né? Então você tem esse aspecto da igreja, por exemplo, naquela época, não dá para se pensar que as pessoas tinham o mesmo estilo de vida e muito menos ainda que elas pensassem da mesma forma. Então era corriqueiro, era normal você pensar, né? A grande preocupação que você tinha não era a aniquilação da vida, é que ou você ia para o céu ou para o inferno. Iria ter alguma consequência, né? Mesmo que fictícia, mesmo que inventada, não importa. Esse era o grande medo, né? Não de que você acabaria, né? De que você deixaria de existir, mas que depois da morte você iria pagar pelo aquilo que fez, sejam as coisas boas ou ruins. Em contraposição, esse momento atual, né, que seria o paradigma materialista predominante, né? Passa por aí essa ideia de que, poxa, se por um lado a morte representa para nós o término de tudo aquilo que nós amamos, o término de tudo aquilo que aquilo que nós nos identificamos, por outro, ele também representa a solução de todos os nossos problemas, porque um dia tudo isso vai acabar, definitivamente. Então você tem esses três aspectos, né? Esse aspecto histórico vinculado à Idade Média, por exemplo, onde haveria continuidade sim, né? E a preocupação é o que vai acontecer depois, né? Meu Deus, essa seria a grande preocupação. Mas, por outro lado, agora a coisa se bifurca, onde esses dois tipos de formas de lidar com a morte, da maneira como nós a enxergamos hoje, que é puxa vida, que horrível, porque vou perder tudo aquilo que eu amo e tudo aquilo com aquilo que eu me identifico. Mas, por outro lado, também vai solucionar tudo, vai acabar, todos os meus problemas instantaneamente acabarão a partir daquele ponto, né? E aí, esse segundo ponto, que eu acho que é o perigoso, eu acho que o medo de acabar ele é meio que inevitável e eu acho que ele não traz grandes consequências problemáticas. Porém, esse aspecto de que, puxa, pelo menos vai haver um alívio, de uma certa forma, da minha vida, é prejudicial do ponto de vista de que, poxa, é como se fosse um botão do pânico, assim, né? Pum, eu aperto e está tudo resolvido, eu não preciso me responsabilizar, eu não preciso dar o meu melhor, eu não preciso fazer com que a minha vida tenha um sentido agora, ou vá atrás desse sentido agora. Eu posso simplesmente viver da melhor forma que eu considero viver da melhor forma, seja a ideia da filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, extraindo do meio ambiente, das amizades, tudo aquilo que eu posso extrair, porque tudo vai acabar simplesmente, né? Então, esse segundo aspecto eu mencionei dos tempos atuais, de que seria uma consequência dessa forma de pensar que eu acho extremamente prejudicial. Legal. E em vários âmbitos. Você me fez lembrar uma coisa. Tudo que a gente discute hoje não é novidade. Já vem acontecendo desde sempre, desde que a gente saiu das cavernas. A diferença é que está amplificado para 8 bilhões de pessoas e num grau de conectividade que nunca aconteceu antes. Um exemplo. Pessoas dando cabo das suas vidas, cometendo suicídio, sempre aconteceu. Né? Quando a igreja coloca a parte da punição, como você colocou, legal, tem uma vida assim, tem uma vida pós-morte, mas ela tem 3 opções só. E uma delas é terrível, que é o inferno. E aí você não sai, é eterno. Purgatório você pode negociar ali, dependendo do seu comportamento. Lute para entrar no céu. E para entrar aqui, tem todo tipo de prostituição, desde as indulgências vendidas até a doação e as ações boas, ainda que egoísticas. Até aqui tudo bem. Mas olha que interessante. Aqui mesmo já foi colocado, suicídio, dar cabo da sua vida, é inferno direto. Não tem nem direito a ser enterrado, não tem nem direito a fazer parte dos cemitérios, né? Agora, transpõe para hoje. Não dá para comparar o que aconteceu no passado, mas, segundo os estudiosos, a gente está numa taxa de suicídios nunca antes alcançada, no mundo inteiro. Isso significa o quê? As pessoas estão chegando num nível de estresse, de saturação, até o ponto de incapacidade de resolver problemas, em que a solução mais fácil é apertar o botão do pânico e dar cabo de sua vida em níveis estratosféricos, sem nenhum temor. A esse temor que existia da religião, passando por cima, seja ela qual for. A gente tende a falar da cristã, da católica, no mundo inteiro. Nos países asiáticos, Coreia, Japão, em altíssimo nível de suicídio. E o que é o suicídio?
é claro que é super complicado analisar, mas não é a derrocada final da esperança de que essa vida pode ser uma coisa melhor, que minha vida vale a pena e que o nível de problema chegou a tal ponto que eu não consigo visualizar um horizonte melhor, então eu dou cabo dele aqui? Exato. É isso, essa é uma outra consequência no ambiente, no aspecto individual. A gente falou no aspecto planetário, crises totais que a gente não consegue resolver. Nós estamos falando da questão dos combustíveis fósseis há décadas e não conseguimos nos mover em âmbito planetário. Em âmbito individual, de país, sociedade, um pouco, mas em âmbito planetário, não. Mas olha só, a gente sempre pode avaliar várias perspectivas. Na perspectiva individual, estamos fracassando. As pessoas estão abrindo mão da vida, porque não estão dando conta do acúmulo de problemas. Porque também, às vezes... E outra, me ocorreu agora. Quantas dessas pessoas pensaram assim quando dão cabo da vida? Na outra vida vai ser melhor, espero uma próxima viver melhor, essa aqui não. Talvez sim, mas, puxa, acho que a pressão para essa é tão grande, está tão concentrada aqui, que a preocupação maior é dar cabo dessa existência aqui. E quem tem o mínimo espiritualidade saberá que coisa boa não virá depois. Se você desistiu desse plano aqui, quem garante que o outro plano vai ser melhor? Então, pegando o gancho... Desenvolvendo, né? Pegando o gancho, que era uma coisa que eu já queria falar, a gente tende também a generalizar as coisas e partir de um ponto de vista em particular, achando que ele vale para tudo. E a gente cai toda hora nesse tipo de cilada, e não seria diferente agora nesse aspecto em particular. Por quê? Porque a gente tende a achar que ninguém sabe o que acontece depois da morte, então é isso mesmo, acabou, ponto final, então vou dar cabo da minha vida, porque é isso que vai acontecer mesmo, não me interessa. Mas... em outras culturas, em outros ambientes, há uma interpretação completamente diferente da morte, né? E aí a gente pode pegar como um exemplo, né, o livro tibetano do Viver e do Morrer, onde eles falam, né, que você morre do jeito que viveu, né? E de que a consciência continua a sua jornada além do corpo físico, porém, ela vai continuar essa jornada do ponto de que você parou exatamente. Né? Então, não há assim, um upgrade imediato, né? Uma solução milagrosa após o momento da morte. Simplesmente você vai dar uma continuidade. Opa, a partir daqui, então, se continua no seu processo, né? Dentro das condições geradas de causa e efeito, onde você aprendeu ou desaprendeu, não importa, o que você conseguiu ali até aquele ponto em particular, daquele ponto em diante que você vai levar essa carga de experiência adiante. Então, cara, isso dá tira essa ideia do botão do pânico imediatamente, simplesmente quando você muda o foco e fala, opa, peraí, tem outras pessoas, outras culturas, outras filosofias de vida que alegam uma outra perspectiva que não tem nada a ver com essa que você está pensando. Então, esse é o perigo também, né? A gente se basear em interpretações muito focais, muito regionais, inclusive, né? Achando que isso vale para o universo, sendo que existem outras culturas e outras pessoas interpretando a coisa de uma forma completamente diferente. O próprio idealismo metafísico, que eu confesso que é uma descoberta recente na minha vida, em comparação com os outros anos, acaba sendo uma revisitação de livros que eu li na adolescência, né, na época lá que entrei em contato com as filosofias orientais, né, de coisas que são ditas há milênios, né, pelas religiões do Vale do Indo, né, com os brahmanes, né, os hindus, depois os budistas, a respeito dessa grande consciência cósmica, da qual nós originamos, né, e somos consciências dissociadas. Então, muda completamente a perspectiva e a gente aprende a reposicionar, né? A vida é a mesma, mas você se reposiciona em relação à vida e em relação à morte também, interpretando tudo de uma forma diferente e ampliando essa ideia de continuidade. O que é continuidade? O que é essa finitude? Estamos falando de que tipo de finitude? Do corpo físico? Com certeza. Mas o que vai acabar? A vida é baseada na tua vida em particular? Ou o que você chama de vida? Vida é o quê? Só a sua vida ou é a sua vida em particular dentro de um contexto muito mais amplo, onde a vida faz parte e onde a morte está inserida no contexto da vida. Sem a morte, a vida não existiria. Né? Então, tudo isso faz parte desse pacotão todo. Aí. Não, muito bem colocado. E que fique bem claro aqui, acho que eu vou falar por nós dois. Nós não estamos aqui para julgar, nem para fazer juízo de valor sobre suicídio, quem comete suicídio, nada disso. Estamos explorando só fatos que acontecem. Né? O que leva as pessoas a tomar essa decisão não cabe a nós ficar fazendo julgamento. Só a parte estatística que acontece. Mesmo, olha que interessante, mesmo no Oriente, Japão, Coreia, que eu sei que os índices são astronômicos, ali é jainismo, budismo, são religiões que prezam a continuidade da consciência.
O que está acontecendo é que, mesmo assim, as pessoas, mesmo sabendo, elas tomam a atitude de fazer. Não, isso não serve como freio para elas. O que quer dizer que reforça um pouco aquilo que a gente tinha falado. Não depende muito da religião onde você está, nem da crença que você tem, mas sim do indivíduo, do nível de consciência do indivíduo, né? Sim. Aí é que está. Cada um deles, cada uma dessas pessoas, qual é o tamanho do horizonte de cada uma delas? Quem vê o horizonte só com uma vida finita, corpo físico, geralmente nível de consciência básico, egocêntrico, etnocêntrico, não vai estar preocupado com vida após a morte, consequências para a família, consequências para a sociedade, consequências para a espécie, como também que daqui a pouco a gente vai voltar, não vai estar preocupado com isso. Vai ser abalroado pela sequência de problemas e vai dar fim a isso. Por outro lado, mesmo na questão da continuidade, que você colocou muito bem, no próprio Ocidente, os gregos já falavam sobre isso, da possibilidade da continuidade. São conhecimentos que a gente, aqui no Ocidente, a gente teve e perdeu de uma série de coisas. Até o momento em que o cristianismo dominou e pelo poder e pelo medo, porque a religião acabou se associando ao poder econômico, né? Estava junto com os reis, estava junto com os castelos medievais, estava junto com os donos dos estados, os primeiros, a formação dos estados modernos, por meio do medo. O medo sempre está lá por trás, direto ou indiretamente. E como nós somos, comparado com as outras criaturas, aquelas que têm a senciência da vida e da morte e a capacidade de antecipar o fim dela, cabe a nós, a gente pode fazer isso, gera esse tipo de situação que a gente está agora. Mas é muito interessante avaliar o que você estava falando agora. A gente vai redescobrindo coisas e vai dando outras interpretações à medida que a gente vai crescendo nas várias linhas de desenvolvimento espiritual, mecânica, física, emocional e etc. E vamos dando outras roupagens, como a gente está falando agora. O termo idealismo metafísico é um que se adapta agora, mas há 300 anos esse tipo de conhecimento talvez tivesse outro nome, com o mesmo conceito. E a gente vai vendo, vai adaptando com os conhecimentos que a gente tem, ampliando o leque, né? Mas uma coisa é certa, para a grande maioria das pessoas, não existe um pensar em médio e longo prazo. Existe uma finitude do que está acontecendo, porque qual é o argumento principal? Ninguém voltou de lá, ninguém provou. Porque a gente está muito acostumado com essa ideia da prova, né? Prova física, concreta. O que milhões de pessoas que viveram experiências espirituais que saem além do físico, do metafísico, não contam. Não contam. Né? E são milhões, não chego a bilhões, mas eu diria milhões é certeza. Isso não conta para a maioria das pessoas. Mas é um processo que está se transformando aos poucos, vai demorar um pouquinho, a gente vai chegar lá, mas daqui a pouco nós vamos voltar nesse ponto. O pensar no médio e longo prazo, além do indivíduo, além da sociedade atual, mas para as gerações futuras, é uma coisa que a gente precisa fazer como sociedade planetária urgente, para ontem. Inclusive, isso também traz implicações para uma coisa que você mesmo vem falando há vários episódios, sobre a nossa relação, por exemplo, que havia nos grupos Rama, dessa sensação de que vai tudo acontecer na minha geração. Lembra você mencionar isso? Que também não é apenas uma coisa da missão Rama. A gente tende a achar isso em outras esferas também, de que vai ser na minha geração que eu vou ver grandes mudanças, vai ser na minha geração que eu verei, sei lá, haver uma virada de mesa e que eu vou ser testemunha de coisas grandiosas. É na minha geração sempre. E não necessariamente. A gente está num processo de construção onde que vamos deixar essa estrada ainda em aberto para que os vierem depois de nós continuem. Isso é de um exercício de humildade, em primeiro lugar, e acho que também de uma grandeza de espírito, cara. Enorme, porque você é obrigado a reconhecer de que não, realmente, a minha finitude vai, pelo menos nessa condição de existência, ela vai chegar, mas eu vou preparar esse terreno, vou fazer a minha parte aqui para que outros que venham depois de mim melhorem ainda mais ou deem condições ainda mais apropriadas para as gerações futuras que venham depois deles. Então, é uma perspectiva de longo prazo que, infelizmente, a gente carece dela. O paradigma materialista, ele reforça isso, né, esse imediatismo, então gera um aspecto conflituoso com a realidade, né? Em que você simplesmente
parece que isso obriga você a não viver, mas sim a simplesmente sobreviver, né? E extrair do ambiente o máximo que você conseguir, né? Essa ideia de extração, de meio que você é uma esponja em relação ao ambiente e não um contribuidor, né? Não uma pessoa que está ali para contribuir para que a coisa melhore, né? E aqui fica aquela coisa, né? Que no final das contas, quando você termina, né, nos últimos instantes de vida, o que você deixa, né? Ou seja, o que eu vou deixar, né? Eu contribuí ou piorei? Eu vou deixar esse planeta de uma forma melhor ou pior, né? Que é aquela ideia, né, de que quando você vai visitar uma caverna, né, e você não mexe em nada, eu acho que é pior do que isso, né? É uma situação em que eu ajudei a melhorar um pouco essa condição geral ou eu acabei piorando tudo? Num livro muito legal, acho que eu passei para vocês no nosso grupinho lá com a Rita, com a Raquel e com o Marcos, acho que eu passei PDF, acho que chama Como Domar um Elefante. Ali tem 43 dicas de como a gente pode trabalhar o presente, se concentrar mais no presente. Uma delas é: deixe o lugar em que você esteve melhor do que você encontrou, né? Sempre. Que é um exercício genial, a gente geralmente não faz isso. Quando muito, deixa igual, mas a ideia seria deixe melhor, né? Não, toda a tua reflexão aí de digressão foi genial. Eu estava pensando agora o seguinte: a maioria de nós, pessoas, vive uma vida ordinária, isto é, normal, sem grandes coisas. Portanto, medo da morte, nada excepcional e tal. Mas alguns vivem uma vida excepcional. E quando você vive a vida excepcional, é natural que pense: puxa, eu sou a crista da onda. Eu sou o máximo que foi feito até agora e deixa eu aproveitar aqui. E o que for melhor acontecer, vai acontecer enquanto eu estou aqui. Então, o Brasil deixará de ser o país do futuro, será o país do presente enquanto eu estiver aqui. A paz mundial será alcançada, não só no discurso de Miss, mas enquanto eu estiver aqui. Vamos batalhar por isso. É normal que isso já aconteça, que o impulso vem. É claro que uma análise um pouquinho mais profunda mostra que, como se trata de um trabalho coletivo, não será tão simples assim. E aí eu acho que cai na autoilusão. A gente se auto-engana o tempo inteiro. Então, pegando o exemplo dos grupos Rama em particular, ou qualquer outro grupo de contato, qualquer outro grupo de espiritualista, como é que a pessoa não vai pensar, vai escapar dessa armadilha? Caramba, eu estou aqui, eu estou no ápice da minha vida, eu peguei toda essa bagagem que vem até agora, vai rolar aqui. Então, a nave vai descer, Kardec vai reencarnar, a segunda vida de Jesus vai ser enquanto eu estou aqui, os Budas vão... Não, é claro que a pessoa pense assim. Claro, quem vivencia um pouquinho, quem aprende com a caminhada, quem aprende com a cicatriz, percebe que eu sou mais uma pedra no caminho, eu estou fazendo o caminho para que os outros venham, né? É o que você falou. Quem é que faz esse exercício de humildade, de poder encarar a finitude como uma coisa importante? No final da vida, você estava falando, a gente já conversou sobre isso. A maioria de nós chega cheio de arrependimentos, por ter levado uma vida que não gostaria, por ter feito coisas que realmente não queria fazer, por ter dado ouvidos ao que os outros pensavam e queria que fosse feito e não assim. Mas vai esperar que isso aconteça lá no fim da vida? Porque olha o tamanho da pressão social para que a pessoa só descubra isso lá na frente, e olha o tamanho da incapacidade do indivíduo de poder se rebelar com relação a isso durante a vida, enquanto ele ou ela tem energia para fazer. São muito poucos que conseguem fazer isso. E só para terminar, desde da metade da Guerra Fria, quando a gente começou a alcançar não só problemas planetários, em que não só um país conseguia resolver, mas a possibilidade concreta de a gente poder se extinguir, começou a haver um pânico mundial. Essa é a ideia de que muitos de nós, como eu, tinham pesadelos e que nós vamos para o buraco porque nós não vamos conseguir controlar a grande maioria, a ambição, o nosso conflito planetário. Escapamos daquele risco, pelo menos daquele risco bipolarizado, mas continuamos com o risco de nos extinguir o tempo todo por outras mazelas. Agora, muitos de nós estão tendo esse discurso como eu e você estamos tendo aqui. Precisamos pensar em longo prazo, precisamos fazer a nossa parte. Quanto cada um de nós contribui quando recicla o próprio lixo? Muito ou pouco? Depende de como se analise. Muito com relação à nossa comunidade, mas pouco com relação ao que o planeta precisa. Existem urgências planetárias que ainda é pouco, por mais que a gente faça, ainda é muito pouco, né? A crise climática é como a mãe das grandes crises, mas ela é uma dentre as várias outras. De novo, não só a gente precisa pensar no médio e longo prazo como cultura e civilização, mas a gente precisa agir, que é o que dá mais trabalho.
Porque agir pelo coletivo significa abrir mão do individual, ou pelo menos dividir um pouco isso. E esse é o nosso grande desafio. A gente é moldado, aculturado para cuidar do indivíduo, né? Que é muito importante, é ótimo, o self é importante, mas ele é parte de um todo maior, como você colocou, que a gente tem dificuldade de ver o transcender, o transpessoal. É uma dificuldade muito, muito grande. E tudo nos atrai para o presente, é gozado. Não é a gravidade, é outra coisa que nos atrai para o passado, para a preocupação, para a coisa comezinha, né? A gente está sempre preocupado com o comezinho e não com a coisa, com o grande aspecto planetário que a gente está vendo. E nos esquecemos de, puxa, eu tenho que cuidar do meu caminho aqui, preparar o caminho para quem vem depois, para preparar, para que seja melhor, mais fácil o caminho deles, para que a gente, como humanidade, chegue à frente, não só como humanidade, mas como almas, que somos todos nós. Porque esse cara que vem aqui pode ser eu amanhã. Aquele que virá, quem acredita em reencarnação, eu volto aqui. Quanto melhor eu trabalhar agora, melhor vai ser para mim lá na frente. No âmbito individual e coletivo. Muita gente pensa assim. Cara, você falou tanta coisa agora que, meu, eu não sei se eu vou conseguir... Desculpa. Na ousadia aqui... Não, é legal, não é ruim, mas eu não sei se eu vou conseguir dar conta agora de, a partir daí, externar tudo aquilo que eu estou pensando. Mas, assim, eu vou separar em dois aspectos. O primeiro é em relação a essa questão do quanto que a gente abre mão de nossa individualidade em função de um bem maior. Porque é uma coisa que eu estava até conversando hoje com a Cris, né, da Missão Rama do Brasil, hoje de manhã, a respeito desses sacrifícios que tem que haver em nível individual, porque sempre vai haver pontos de discordância, sempre vai haver pontos onde que há um desconforto, não está legal, há uma insatisfação, né? Seja em amizade, num relacionamento pessoal, interpessoal entre, né, duas pessoas, ou em grupos, em agrupamentos, em trabalhos em geral, sempre vai haver isso. Porém, o que é mais difícil você fazer? Você abrir mão, pelo menos no aspecto temporário, de certos pressupostos, de certas coisas que você desconsidera confortável, porque você acha que, num todo, saindo pelo bem comum, ainda é importante manter esse agrupamento, ainda é importante fazer com que esse movimento ele continue, mesmo discordando de certos aspectos. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente estava falando, obviamente, da Missão Rama, mas extrapolando isso porque você mencionou em relação ao planeta, ou em relação a iniciativas práticas, para tentar minimizar ou mitigar o efeito do aquecimento global e outros problemas de ordem climática, justamente, poxa, vai existir uma solução que seja única, que ela seja, que não traga um certo nível de desconforto, que não traga um certo nível de problema para outros grupos? Não vai ter. Mas, no aspecto geral, ainda assim vale a pena aplicar isso? Ainda assim vale a pena a gente partir para esse tipo de iniciativa, porque, no geral, tendo essa visão de todo, e essa visão de longo prazo, principalmente, vai valer a pena? Sim. Então, é isso que falta. Você abrir mão dessa individualidade, abrir mão dessa... não está ainda do jeito que eu quero. Nunca vai estar. Né? Então, assim, mas ainda assim, em função desse todo, vale a pena a gente estar junto? Vale a pena eu estar conversando contigo, mesmo discordando de você? Ou seja, temos pontos em comum? Lógico que temos. Conversamos aqui, temos esse bate-papo tanto tempo, mas a gente não pensa exatamente igual. Né? Mas há um respeito, né? Há um respeito mútuo, há uma admiração mútua, e apesar de nós, e apesar das coisas com as quais nós discordamos, vale a pena a continuidade do bate-papo, vale a pena a continuidade da amizade. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria falar para você a respeito disso. O outro se refere à nossa ideia de continuidade, né? Porque é o tema do episódio. O que você entende por continuidade, né? Então, você tem esse aspecto individual, em primeiro lugar, porque se não cai essa ficha em relação à sua própria existência, não vai cair em função da humanidade como um todo. E quando a gente fala também em continuidade, muitas vezes a gente fala assim, poxa, o planeta vai acabar, mas não necessariamente. A espécie humana pode acabar, mas o planeta pode ir muito bem, obrigado, com o restante dos animais, os vegetais, continuando com o instinto, guiando suas vidas de forma mais ou menos harmônica, fazendo com que essa continuidade ocorra no reino animal e no reino vegetal, por exemplo, né? Mas não necessariamente com a gente. E muitas vezes ainda, estou falando demais já, né? Mas assim, estou abrindo os ramos aqui. A gente torce para que a humanidade não dê certo. Muita gente torce para que esse botão do pânico realmente aconteça, porque a gente não acredita em nós mesmos. Quiçá
na humanidade como um todo, né? Se eu não acredito em mim mesmo, a humanidade como um todo esquece. Então, é bom que acabe tudo mesmo. É bom que o ser humano suma, seja dizimado da face da Terra, porque assim, pelo menos, algo mais decente dará continuidade além de nós. Então, tudo isso é bastante complexo, cara, e bastante profundo e grave, né? Pelo menos eu acho grave, né? Não sei o que você acha a respeito disso. Muito bem colocado. Pegando exemplos do que você falou, onde existem duas pessoas, existe conflito. Isso não é ruim, é bom, porque são pontos de vista e perspectivas diferentes. A ideia é que ninguém tem a verdade com V maiúsculo, são todas as verdades parciais, a gente vai construir juntos. Não faltam exemplos de equipes, times e grupos bem-sucedidos, que estabelecem um objetivo e conseguem alcançá-los no curto, médio e longo prazo. O que eles têm em comum? Com certeza, houve sacrifícios individuais para que o coletivo pudesse florescer. Isso é inevitável. E a vitória final, a conquista final, acaba compensando esses sacrifícios. Uma das coisas que a gente esquece, a gente costuma exaltar muito a ideia e as doutrinas do Oriente, mas existe uma doutrina do Ocidente, que é de lá de trás, que fazia parte das filosofias perenes, que a gente esquece, que basicamente se refere ao seguinte: a vida é a busca pelo belo, pela verdade e o bem comum, e o bem maior. Esse bem maior, bem comum, ele suplanta, ele está acima do individual. A coletividade é acima do individual. Está lá atrás, desde 2000 anos, a gente acaba esquecendo isso. Por quê? Talvez por tudo que aconteceu no pacote geral do iluminismo, junto com o capitalismo, uma série de coisas, a busca do sucesso individual foi muito recalcada em detrimento do coletivo, quando o coletivo não era a minha tribo. É muito difícil a gente pensar em âmbito mundicêntrico, como a gente falou, se não está num nível de consciência razoavelmente acima. Mas não faltam exemplos do que a gente viu agora, de grupos bem-sucedidos e pessoas bem-sucedidas, equipes bem-sucedidas que conseguiram, no curto, médio e longo prazo, chegar aos objetivos. A questão é como fazer esse nível planetário com todo mundo no pacote, com todo mundo dando a sua colaboração. Inclusive, tendo que contar com algumas pessoas não saberão interpretar isso. Talvez não possamos contar com elas. É do jogo. Às vezes a gente não pode contar com elas. O sacrifício que a gente vai pedir para elas fazerem é: não atrapalhe. Não precisa fazer nada, apenas não atrapalhe, né? E tentar convencê-las de que existe alguma coisa maior. Nem que seja o seguinte: olha, no mínimo, mesmo que você não acredite numa vida depois, vamos tentar, se você nos ajudar, a gente pode fazer a tua vida agora, finita, ser um pouquinho melhor, sem que seja necessário deturpar outros ou fazer mal a outros, porque essa é a ideia. Outra das coisas muito ruins do materialismo e do capitalismo, mal feito capitalismo com C minúsculo, não existe jogo ganha-ganha. Todos os jogos têm que ser soma zero. Não, existem jogos ganha-ganha sim. Basta a gente poder, vamos reescrever as regras. Vamos reescrever as regras do jogo, né? E só para terminar, o Randall Carlson, já falei sobre ele aqui, é um cara que eu tenho estudado ultimamente, segundo ele, nos últimos 150 anos, já houve pelo menos 16 eventos cataclismáticos no planeta, várias civilizações foram para o saco, o planeta está aqui. O planeta está aqui. Então, todo dia que o planeta continuará. Ele vai ter que recomeçar de alguma maneira, mesmo que a crise climática chegue num ponto que a gente não consegue ir para frente, vai ser chato, vai. A gente está extinguindo uma série de vidas por irresponsabilidade? Sim. Muitas delas se extinguiram no passado. Tem estudos aí que de toda a vida do planeta, 96% já se extinguiu. Nem todas elas por nossa causa. Mas a gente está sendo responsável por muitas delas? Sim. Mas o planeta dará um jeito. Certeza que o planeta dará um jeito. Se nós vamos ou não é outra coisa. Mas se bem que eu estou ficando mais otimista. Daqui a pouco eu te digo por quê. Não, então, só fazendo um parênteses aqui, que você falou do capitalismo com C minúsculo, então eu vou falar agora sobre um capitalismo com C maiúsculo, tá? Que é um livro, vou dar uma recomendação de um livro para quem estiver interessado, que se chama Capitalismo Consciente. É um livro muito legal, onde eles falam muito dessa relação de ganha-ganha. É uma transformação, uma revolução total de como lidar com o capitalismo, ou aquilo que nós entendemos por capitalismo, e é fantástico, assim, eu achei um livro bastante revolucionário nesse sentido, então, também, inclusive, em relação a isso, eu acho que vale a pena a gente fazer uma revisita de tudo, né? Bom, esse foi o parênteses, deixa eu fechar aqui, e agora, sobre essa questão ainda da finitude, né, cara, e dessa torcida para que a coisa dê errado,
é muito interessante porque parece que é você... isso, o Charlie falava isso, né? Hoje, Verônica Wells, mas ele falava muito bem, e eu acho que isso continua sendo válido, isso lá nos anos 90, de que, poxa, se você não acredita na humanidade, você não acredita em si próprio. Porque você faz parte dela. Então, quando você fala que você não acredita na humanidade, você também não tem jeito. Você também foi pro saco. Ou seja, não há esperança para você, né? Porque você não está dissociado dessa herança genética, dessa herança civilizatória, que as duras penas nos trouxe até aqui, né? Fazemos parte, somos parte inerente desse processo, né? Então, uma coisa está ligada à outra, e quando a gente torce, né, para que tudo acabe em apocalipse, né? A gente sempre tem essa ideia, né? Se tudo acabar dentro de, sei lá, de um aspecto meio Mad Max, assim, né, com um final triste, onde haja apenas algumas tribos que acabam sobrevivendo em condições precárias, num planeta que é mais semelhante a um deserto do que outra coisa, lógico que eu vou estar lá, né? Porque eu sou a pessoa mais... quando eu falo humanidade como um todo, eu não me incluo nela, né? Porque eu sou um ser superior, eu sou diferente, né? E eu tenho consciência das coisas, e quem vai para o saco são outros. Mas a gente não para pensar em quando a gente torce, né, para que as coisas deem errado, justamente você está indo junto. Então você não está botando fé em si próprio, né? É bastante interessante essa questão da continuidade e de quando você se exime da responsa de estar presente nessa coisa que não vai dar certo, né? E olha só que interessante, te ouvindo, reforçou uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos. Era mais forte antes, era mais fraco antes, agora é mais forte. A gente tem o discurso, a gente tem a fórmula, a gente tem a ideia, mas a gente vive caindo na armadilha. Olha só como é que a gente fala. A gente, em geral, seres humanos, vamos nos incluir, que é esse exercício que eu quero fazer. A gente fala assim, ó, não, porque o brasileiro é malandro. O brasileiro. Eu não, né? O brasileiro, né? O ser humano, e isso era bem discurso do Carlos Paz e Verônica até hoje. O ser humano, blá, 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 blá. E o se incluir nessa jogada, né? E se colocar ali. Eu e os seres humanos somos assim. Então, o próprio Carlos Paz, que é genial, e Verônica é genial, fez uma série de coisas, mas cai na mesma armadilha do auto-engano de se eximir no discurso dessa responsabilidade. Eu sou diferente, eu tenho contato, eu tenho uma série de coisas. Esse é um caso particular, mas a gente pode extrapolar para todos os outros, né? E a armadilha, a gente cai nela, a gente cai nela. A gente precisa lembrar sempre, eu sou parte do pacote, eu sou parte do problema e da solução. Mas antes de ser parte da solução, eu também sou parte do problema. Sim. Quando eu ajo inconscientemente, eu estou reforçando o problema. Quando eu sou levado só por impulsos, eu estou reforçando o problema. Eu preciso participar disso. Agora, requer, de novo, coragem, humildade, atenção plena, né? Ficar ancorado no presente, não no passado, nem projetando o futuro, hombridade, uma série de coisas para estar botando, arregaçando as mangas e se colocando. Né? E outra, pensando de novo no longo prazo. Eu tenho uma responsabilidade a cumprir, né? Eu tenho um trabalho a ser feito. Independentemente do que o meu trabalho esteja sendo feito, bom ou mal, poderia ser melhor. Sempre poderia ser melhor, né? Então, porque o Brasil é uma droga, a gente não, politicamente não vai para lugar nenhum. Todos nós somos corresponsáveis. Mas eu não votei no fulano. Corresponsável também. Você não está participando da arena política? Votando ou não votando, você está participando da arena política com P maiúsculo. A política é a tentativa de solução de problemas pela via não bélica. É a arte do possível. Podemos fazer isso, não precisa estar no Congresso Nacional, a gente pode fazer isso na vizinhança. Todos nós somos corresponsáveis, mas, como a gente já falou aqui, dá trabalho, consome energia, tem outras prioridades. E, de novo, existe um magnetismo que sempre traz para nós para a vida comezinha. Não precisa lutar contra esse atrator, esse centro de gravidade. Me veio a ideia agora interessante. O centro de gravidade está muito para baixo dos chakras. A gente precisa elevar o centro de gravidade um pouquinho mais, que é onde se concentra toda a nossa energia, em todas as nossas fontes. Ele costuma... Por que ele está mais de baixo? Porque ele começa de baixo. Ele começa do chakra básico, do 1. É um esforço consciente para poder fazê-lo subir. Exato. Interessante. Genial, interessante. Concordo contigo, né? Deve ter uma razão muito forte para ele estar ali, né? E não ser o contrário. Primeiro a sobrevivência. Depois, se eu conseguir, eu começar a viver. Mas a maioria fica na sobrevivência. O medo, é difícil sair.
Com certeza né, cara? Mas acho que, assim, estar disposto a ir mais a fundo e não se contentar com as respostas prontas, né, cara? Eu acho que, por mais que todos esses argumentos a gente que esteja levantando aqui nesse episódio eles estejam válidos, isso não significa também que a gente tenha chegado a algum lugar. Mas a predisposição em conversar a respeito desses assuntos nos abre portas, janelas, tetos, seja lá o que for, buracos negros. Para que a partir daí você tenha condições de vislumbrar um horizonte muito mais amplo, onde você tenha, inclusive, opções de fazer sair dessa condição, né, que você até então achava que não era possível sair. Né? Eu mesmo sou um exemplo disso, de que há poucos anos atrás eu pensava de uma forma completamente diferente da forma como eu estou pensando agora. E eu não via saída para aquele tipo de visão. Isso que era mais incrível. Você está numa cela, você está numa prisão, e você não vê a menor possibilidade de sair dela. Você considera a prisão como a sua linha de horizonte, né? São as paredes da cela, ou as paredes do cativeiro, como a gente vive mencionando por aqui, que eram a linha do meu horizonte. Então, ao se abrir as possibilidades para conversar a respeito disso, e mesmo problemas que nos parecem teoricamente insolúveis, eles se enquadram também nesse exemplo, né? Ou seja, aquecimento global, né? A mudança climática, coisas horríveis que, né, sabemos, esse livro mesmo que você compartilhou com a gente, que fala sobre, né, o aquecimento global ou as mudanças climáticas estarem num nível muito mais grave do que aquele que nós imaginávamos de início. Se a gente não falar a respeito dessas coisas, nós não adentrarmos em certas questões, e se a gente não colocar a consciência no centro dessa discussão, a coisa jamais vai sair do ponto onde está. Porque eu acho que aí entra num ponto, aqui já caminhando para 16 minutos, 15 minutos para o final, dá para entrar nesse ponto final aqui que eu gostaria, que é de que talvez a gente esteja lutando a luta errada. Talvez a luta ideal, ou a luta onde tudo, a partir de tudo vai ser revolucionado, é a luta dentro de nossa consciência, ou seja, é a nossa forma de enxergar a nós mesmos, o mundo e a vida, que está equivocada, e a gente tem que mudar isso urgentemente, porque aí depois o ambiente externo é consequência simplesmente dessa mudança interior, né? Não, eu acho que essa é a solução, e nada aconteceu no planeta, pelo estudo que eu estou dando, e é sempre pouco, nada provou que não é isso, nada se mostrou que não é isso. O problema é extrapolar isso em âmbito planetário, né? Esse é o grande desafio. Mas olha que interessante. Uma coisa que a gente esquece, que é bem... eu guardo isso desde 1996, já falei isso, 96 foi o meu ano maravilhoso, assim, foi o ano que aconteceu de tudo. Eu tive vários insights, um deles quantos de nós, em vários momentos da nossa vida, nós chegamos e falamos para nós mesmos, puxa vida, dessa enrascada eu não vou sair. E aqui estamos. Então, aquilo que parecia impossível, e a pandemia mostrou isso, cansei de ter alunos meus, cara, é impossível ter aula remota, a empresa não deixa, tem uns regulamentos, vem lá da Alemanha, em 2 semanas estava todo mundo em casa online. A gente teve que refazer o impossível. Em âmbito pessoal, vamos pensar, quando você falou, vários de nós chegamos ao ponto que, puxa, como é que eu estou nessa? Eu estou num cativeiro, não vejo saída. Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça tem. A gente não está enxergando agora, mas tem. Inclusive para um velho provérbio, só não tem saída para a morte. O pessoal fala assim, né? Tem também. A morte não é o fim, a morte é só um gatilho para ir para frente, né? É outra coisa. Então, essa ideia de que tem saída sim, a gente só não está enxergando. Talvez a gente tenha que mudar os óculos, o ponto de vista, a maneira de enxergar, pedir ajuda. Quantas vezes uma pessoa não está clara para ela o que está acontecendo e a gente não está pedindo ajuda, né? Porque não considera. Mas eu queria voltar para outro ponto que você falou agora. Uma das frases que eu uso direto, e que eu vou parar de usar agora, se nós sobrevivermos a nós mesmos, 3 pontinhos. Por quê? Porque eu sou filhote da Guerra Fria e eu achei que a gente ia para o buraco lá atrás, não fomos, mas agora eu estava olhando para frente e não estava vendo saída. Na verdade, eu não vejo ainda muita saída hoje, mas a questão não é essa. A questão é, juntando 4 coisas, reli os livros do Robert Monroe, principalmente no terceiro, e quando ele, não só ele ensina a gente como a sair do corpo e tal, mas no terceiro ele fala muito claro, eu vi hordas de almas saindo, eu vi hordas de almas circulando o planeta e eu vi hordas de almas entrando, vinculado à continuidade da espécie humana. Ponto 1.
Reli livros do Stanislav Grof, dos 3.000 casos de transpessoal que ele colocou, tal, vários deles disseram, eu saí no transpessoal, eu vi e senti a alma do mundo, não só a alma do mundo do planeta, a alma da humanidade. Então, era além do indivíduo, além do self individual que existe, estava lá, mas ele dissolveu e era a humanidade. Terceiro, aquele livro que eu falei, que eu terminei recentemente, o LSD e a Mente do Universo, do Christopher Bach, que eu recomendo para todo mundo, 73 sessões com LSD. O cara falou, cara, depois de várias sessões de morte e renascimento, que meu ego foi para o saco, e eu consegui ver a ideia da reencarnação e do planeta como um processo de espécie, a espécie humana, ninguém considera isso, é a espécie humana que está encarnando e reencarnando. Tem um processo, ele fala, tem um plano muito maior do que a gente imagina. E ele diz, eu vi esse futuro. Ele diz, eu não sei como é que a gente vai resolver. A gente vai resolver? A gente vai resolver. Ele falou, eu vi. E várias pessoas dizem, eu vi isso acontecer. Eu vi a humanidade como a gente gostaria com o discurso de Miss. Paz mundial, todo mundo fluente. A gente não consegue ver essa transição, mas algumas pessoas vivenciaram e viram isso. Viram isso. E o quarto ponto, em meditações eu comecei a ter impulsos assim, transpondo, quer dizer, dá, por mais que a gente ache que não dá, é a gente que coloca a limitação. A gente que coloca a limitação. Quem disse que não dá? Quem disse que não dá? Talvez haja sacrifício? Não. Parece que esse sacrifício é inevitável. Haverá. Não vai ter como. Por quê? Porque se o estrago for feito de um jeito, vamos fazer uma analogia com uma doença. Puxa, se disseminou de certa forma no corpo, para limpar essa coisa, a limpeza tem um custo, tem antibiótico, tem uma série de coisas, vai ter perdas aí, é parte do jogo, para manter o grande organismo vivo, né? É incrível, nós vamos encontrar uma solução para isso. Quanto tempo vai demorar? Você também não tem essa solução, não vai ser na minha vida aqui, mas não tem problema, o que importa é que a gente continue caminhando. Mas, cara, eu estou agora com uma confiança fortíssima, inabalável, que a gente, como humanidade, não eu nem você, mas nós vamos conseguir. Vai doer, vai ser fogo, não vai ser mole, mas nós vamos conseguir. Cabe a nós preparar o terreno para facilitar para quem vem aí vai fazer, e vai contribuir para que essa solução venha lá na frente. Mas, então, é esse ponto de vista seu que você falou que é o otimista? Você é esse? Ah, entendi. Você fez uma releitura de alguns livros, de alguns temas, e fez isso... Experiências mesmo. Pô, não, nós vamos conseguir. Mesmo que uma grande quantidade vá para o saco, nós vamos conseguir como humanidade. Porque a minha ideia era, nós vamos ficar... Olha como eu pensava até há pouco tempo. Nós vamos para o saco, vai ser necessária uma intervenção extraterrestre, porque a gente vai estar colocando muita coisa em risco, e no momento que essa intervenção venha, a gente perde a autonomia, porque a gente vai ter que delegar, já que nós somos incapazes de cuidar do condomínio, nós vamos ter que delegar as chaves do condomínio para um novo gerente, um novo síndico, e vai ter toda uma negociação. Claro que é uma visão muito cognitiva, muito fechadinha e tal, mas era com o que eu convia até algum tempo atrás. Eu abri o leque, não, nós vamos conseguir sim, mas vai ter um custo. Vai ter um custo porque foi muita coisa. São milhares de anos para chegar até aqui nessa visão fechada. Abrir vai ajudar, mas tem muita coisa que é... Princípio da inércia, a primeira lei da minha encarnação anterior, a coisa está em movimento, não vai dar para parar do jeito que nós vamos ter que diminuir primeiro para depois redirecioná-la, né? É interessante também que quando a gente fala de reencarnação, não sei por que razão, sempre prevalece essa perspectiva da individualidade. Lógico que numa primeira instância é natural pensar assim, porém isso que você mencionou a respeito da reencarnação como um processo coletivo de indas e vindas que alimentam e retroalimentam a continuidade de uma espécie. Isso é muito interessante, cara, porque sai dessa esfera puramente individual, onde você sai desse contexto, puxa, e aí que tá, né, cara, você começa a perceber que realmente as coisas não teriam como fazer sentido mesmo, porque individualmente você já não consegue juntar as peças, né? Você imagina no sentido coletivo, é uma confusão absurda, né? Mas é muito legal essa ideia, essa perspectiva de que o cara consegue ver, né, esse fluxo, né? Vou ser obrigado a ler esse livro agora, não vai ter jeito, né? É o meu próximo. O terceiro livro do Monroe. Eu já estou lendo um outro agora que chama Inner Work, que ele é baseado na ideia do Jung, de você trabalhar com a imaginação criativa, para dar vazão ao inconsciente, enfim, também eu comecei a ler aqui.
Terminei esse do Castro, já comecei outro. Como diz o Mário Vargas Llosa, infelizmente vai faltar vida para a gente ler tudo que tem de bom para ler, mas vamos tocando. Mas esse aí eu vou ter que comprar também, acho que é o próximo na sequência de Senior Work. Não, mas eu já te passei em PDF, já tá lá? Não tinha reparado. É o terceiro do Monroe. Beleza, então vou ver depois. Mas por que eu comecei a falar isso? Peraí, acho que... do planetário, da ideia da encarnação planetária. Porque a gente também sai dessa mesquinhez de encarar a reencarnação como um processo. Opa, é só eu, é o meu indivíduo, a minha alma, né? E passa a entender isso dentro de um contexto. Peraí. Vamos dar uma ampliada, vamos entender isso em perspectiva, porque de repente faz parte de um fluxo muito maior que você não está vendo, você está tão concentrado na sua vida em particular, nos seus problemas, no seu próprio umbigo, na sua força da gravidade, como você mencionou, né? E vamos entender o contexto, porque de repente nesse contexto maior a coisa faz mais sentido ainda. É porque a gente fica focado, né, no nosso problema, no nosso próprio umbigo e não consegue enxergar a coisa em perspectiva. Então, dinâmico. Imagina, o Monroe, esse livro você tem que ler, é o terceiro, tipo, sei lá. O Monroe lembra, ele fala, imagina, ele usa esse termo, hordas, imagina, e ele vê isso dinamicamente, então, coisas presas, tá, imagina, você está olhando de fora, você está vendo no planeta um monte de gente chegando, um monte de gente saindo, é um fluxo que sempre acontece. E tudo indica que a alma não tem CEP, ela não é da Terra, ela não é de Marte, ela não é de Júpiter, ela está transitando aí, somos todos essa consciência que estamos transitando, onde somos mais necessários, onde fazemos parte de um plano maior que a gente não entende, a gente rabisca, tenta entender cognitivamente, a gente tenta achar que entende o plano dos extraterrestres, a gente tenta achar que entende o plano dos espíritos, a gente tenta achar que é normal, mas tem que ter humildade para dizer, eu tenho o direito de rabiscar, mas é só um rabisco, é muito maior do que a minha capacidade de entender. Inclusive, essas ideias, né, já tem pessoas na fronteira dianteira da ciência que já começam a desconfiar que, inclusive, a nossa própria noção, que parece ser inviolável do ponto de vista físico, que é a noção de espaço-tempo, parece que ela é eliminada dentro da esfera da consciência, ou seja, ao se encarnar, beleza, aí entram esses parâmetros que parecem ser, em princípio, pela tecnologia que nós possuímos, como forças universais invioláveis e imutáveis. Porém, né, a gente adora falar que são leis imutáveis, né, cara? Mas, na verdade, serão padrões, né? E o quanto que isso está desvinculado dessa ideia de uma consciência. O espaço da consciência, necessariamente, ele teria que estar desvinculado dessa noção de espaço-tempo. E aí a questão do CEP, que você mencionou, realmente não faz o menor sentido, né? Qual que é a nossa origem? De que planeta viemos? Não vem esse ao caso, né, cara? Nesse sentido, em particular, somos todos extraterrestres, porque a consciência, o espírito, a alma, como você queira dar um nome para isso, não teria uma pátria, não teria um planeta de origem, né? Estaria além do espaço, além do tempo. De novo, cognitivamente, dá para entender por que a gente pensa assim, a gente tende a formatar as outras coisas. Para ir além dessa formatação tridimensional, requer essa vivência e essa admissão de que existe algo além, que existe o transpessoal. Todas essas pessoas que têm experiências transpessoais, elas também colocam uma coisa muito em comum. Eu cheguei a momentos em que estava fora do espaço-tempo. E fora do espaço-tempo são outros padrões, são outras leis, é outra coisa, é outro papo. E inclusive, é muito legal lembrar aqueles conceitos da teoria integral. O eterno não é uma coisa que dure para sempre, é uma coisa que está fora do tempo. É muito difícil para a gente conceber isso. E o infinito não é uma coisa que é extensa, é que está fora do espaço. É muito difícil conceber isso para a gente que está formatado no vetor XYZ. É muito complicado. Precisa estar fora disso, né? Precisa fazer um exercício muito legal. Mas esse que é o exercício de sair do cativeiro, exatamente, porque até então, dentro desse cativeiro do espaço-tempo, né, e das 3 dimensões, você não consegue, chega uma hora que há uma limitação realmente ali que vai te prender. Somente fazendo esse exercício de sair... vou usar aqui um chavão, né? Fazer o quê, né? Mas o que me ocorre agora, faltando 1 minuto, é sair para fora da caixa, né, cara? Que eu sei que é apelativo agora no final, mas, enfim, é que eu não consegui bolar alguma coisa mais inteligente para dizer. Mas essa ideia de você justamente conseguir imaginar que há algo fora, né? E de que a consciência, ela precede o físico. Então, esse preceder é o quê? É a nossa existência, é a nossa experiência, o que estamos experienciando aqui, nesse exato momento, né? Ela é atemporal,
ela é não física, né? Ela é algo a mais que passa pela experiência através desse grande game dentro do qual nós estamos inseridos, né? Mas ela precede a tudo isso, né, cara? Não, só para terminar, é tão louco esse negócio e as armadilhas são tão grandes. Quando a gente, pessoas, temos experiências extraordinárias que não se encaixam nos padrões materialistas, a gente chega ao ponto de negar a experiência. Sim, de tão maluco que é. E eu passei por isso. Você passou também, eu acho. Mas depois a gente dedica um episódio só para falar sobre isso. Legal, cara. Poxa, que pena. Acabou mais um. Bom, então, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez, muito obrigado, e agradecer àqueles que não acompanham esse canal. Por favor, se inscrevam, né, deem o seu like, façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos, e a gente se encontra na próxima segunda-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, cara! Beleza, até mais, valeu! Até mais. Valeu, tchau, tchau!